Quantos aqui têm fome e sede de Deus? Quantos aqui têm fome e sede de Deus? Glória a Deus. Estou feliz em retornar a essa casa. Já são alguns anos pregando nesse altar. Eu louvo ao Senhor pela amizade que nós temos, bispo. Que Deus abençoe o Senhor poderosamente. A bispo Josi. Eu trago um abraço do pastor Fábio, a missionária Patrícia, a igreja do Senhor e, em especial, a vida do Senhor, tá bom? Glória a Deus. Atos capítulo de número 2, todos encontraram? Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a vida do meu amigo pastor Bahia. Já desceu? Glória a Deus também. Deus abençoe ele poderosamente. Está na correria. E é isso. Pastor Lucas, Deus te abençoe, tá bom? Aonde você estiver também. Todos encontraram? Está escrito: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados, e apareceram, distribuídas entre eles línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Amém? Podem se assentar, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Tiago, Deus te abençoe, tá bom, pastor? Glória a Deus. Também estou vendo a irmã Creuza ali. Pastor Teodoro é um amigo também. Deus te abençoe, tá bom? Aos companheiros que estão em minha retaguarda, que Deus abençoe a todos. A irmã Creuza estava lá quando eu aceitei Jesus, né, irmã Creuza? 17 anos atrás. Eu não vou nem ser ousado em revelar a minha idade aqui, irmão. Ela me conhece desde quando eu tinha 15 anos de idade. E agora seus irmãos faziam matemática, já descobriram, né? Glória a Deus. Eu estou acompanhado da minha esposa que está ali e a minha filha. Bispo, eu costumo dizer que Deus deu 2 presentes para ela. O primeiro sou eu, é claro. E o segundo é a nossa filha que está ali. E antes que alguém me repreenda no final do culto, isso é só um jargão de casal, tá bom? Os casados entendem muito bem do que eu estou falando. E é isso. Queridos, ao longo desses 17 anos servindo ao Senhor, buscando em Deus, renunciando, passando por momentos bons, por momentos ruins, todos nós, como igreja do Senhor, estamos focados em um propósito, relacionado naquilo que o próprio Senhor designou a nós como igreja a viver dentro daquilo que Ele constituiu para cada um de nós vivermos e fazermos enquanto estivermos nessa terra. Jesus, Ele inicia o seu ministério com 30 anos de idade. E o que mais mexe comigo é saber que ao longo do início da sua base ministerial, Jesus apresenta a proposta de estabelecer o ID, o propósito de levar aqueles que ali estão a viver o seu propósito, e assim ressurge, através da ministração, os seus seguidores, os discípulos que serão designados pelo mesmo a viver um propósito fundo estabelecido pelo mesmo, ao lado do mesmo Senhor Jesus. O que é lindo é saber que quando Ele chama os que receberam o convite, aqueles que abandonavam os seus afazeres do tempo passado e que vão viver uma nova vida ao lado do Senhor, passa a seguir aos passos de Jesus. Até então, o ato de seguir a Jesus não o faz com que eles viessem a crer no próprio Jesus. Eles passaram a crer quando eles receberam um convite.
do próprio Senhor a ir a uma festa lá nas bodas de Caná da Galileia. Aquele ato de saber que no meio da festa o vinho vai se acabar. O que mexe comigo é saber, e que alegra boa parte da igreja de Cristo, é saber que vai acontecer um primeiro milagre, a transferência de substância. A água é feita vinho. É óbvio que o milagre foi de um nível tão imerso e tão fundo, que os que estavam ali ficaram todos admirados. O milagre foi tão fundo a ponto dos discípulos que viram com seus olhos o primeiro milagre acontecer, eles começaram a ver com alegria os convidados. Alguns deles diziam: vocês quebraram a tradição, pois se põe à mesa em primeira instância o melhor vinho, e vocês deixaram o melhor para o final. A tradição foi quebrada. Os discípulos viram a alegria dos convidados a tomar aquele vinho. Só que o que me alegra não é saber que o vinho, a água é feita vinho. O que me alegra aqui é saber que o nível do milagre faz com que os discípulos começaram a crer nele. O texto é tão lindo, apresenta no capítulo 2 de João que o milagre acontece, é perfeito. Só que o que mais me alegra é saber que no final da festa os discípulos creram nele. E só para não perder o costume, nós estamos em um final de festa aqui, e eu creio que nessa noite nós vamos sair ainda crendo ainda mais nele. Uau! Os discípulos começaram a viver esse propósito tão fundo no Senhor, de crer em gratidão, em buscar. Os olhos deles viram um milagre de perto, a ponto deles começarem a pedir a receita para viver o milagre e também ser instrumento de milagre. Ali vai começar uma jornada de aproximadamente 7 semestres. O primeiro semestre ao lado de Jesus, eles pediram, pastor Tiago, a receita ao Senhor. Quando eles olharam ao Senhor e disse: Pai, ensina-nos a orar. Irmãos, o milagre foi tão grande em João capítulo 2 que motivou aqueles homens a buscar também a receita para serem instrumentos de milagre. Eles pediram a receita e Jesus olhou, levantou os olhos ao céu e ensinou a eles a oração mais linda, a oração dominical. Jesus olhou para eles e disse: portanto, quando orares, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha que interessante, Jesus já apresenta a eles uma direção, não de um ser egoísta, mas de um ser que tem um pai, na representação de alguns filhos que vai estar estabelecidos nessa terra. Jesus poderia apresentar uma oração dizendo: Pai meu que está no céu, mas Jesus foi direto a dizer: Pai nosso que está no céu. Jesus estava dizendo a eles: a partir de agora vocês não vão se sentir mais só. Vocês têm um pai. E qual filho que pedir um pedaço de pão ao seu pai, ele dará uma pedra? Não é verdade? Essa é a graça. Existe uma unção de paternidade sobre esse lugar. E será, bispo Josué, que tem algum filho de Deus aqui? Oh, glória! Esses homens começaram a viver eles aprenderam a receita e começaram a orar. A oração vai constituir a eles viver um tempo extraordinário, sobrenatural, que não tem outro caminho. Quem tem o hábito e o prazer de orar ao Senhor sabe do que eu estou dizendo. A oração pode nos levar mais longe. A oração pode nos apresentar caminhos extraordinários. E esse propósito de orar ao Senhor, de busca, os olhos dos discípulos começaram a ver tantos milagres de perto. Eles começaram a ver Jesus pregar aquelas 40 parábolas com tanta ousadia. Irmãos, que eles viam a cada ministração os milagres profundos que contrariavam a medicina, a ponto dos discípulos chegarem no Senhor e olhar: Senhor, é tanto milagre, o coração deles está cheio de alegria, que quando eles terminaram de contar sobre os milagres, Jesus olhou para eles e disse: calma, se vocês crerem em mim, farão obras maiores que eu faço. O Senhor estava dizendo: continue se relacionando. E sabe o que eu acho lindo aqui?
é que eles se relacionaram tanto, pastor Lucas, com Jesus, viraram tanto amigo de Jesus, que de repente Jesus olha para eles já lá no terceiro, entre o terceiro e o quarto semestre do seu ministério, andando ao lado dos discípulos, andando ao seu lado. Jesus olhou para dentro dos olhos dele e liberou uma expressão tão forte, que olhou para eles e disse: a partir de hoje, eu não chamo vocês mais de servos, mas de meus amigos. Amigos, é tão bom ter amigo, bispo, é tão bom ter amigo verdadeiro, amigo, nós vamos poder contar os nossos segredos, e amanhã não vai estar estampado lá no Fuxico Gospel, não é verdade? Amigos que você vai contar um segredo para ele, e não vai estar posto nos grupos de WhatsApp na manhã seguinte, porque esses amigos vão nos ajudar a interceder e a orar. Como é bom ter amigo, e como é bom ser amigo de Jesus, não é verdade? Será que tem algum amigo dele aqui nesta noite? Será que tem alguém? Será que tem algum amigo dele aqui? É sobre isso, é dentro desse propósito de amizade, de busca extraordinária, de relacionamento. Os olhos deles viram tanta graça, irmãos. Só que de repente aquela igreja que está crescendo com tamanha autoridade vai começar a incomodar o inferno, e tudo aquilo que incomoda o inferno atribui uma perseguição. Começaram a arquitetar de várias formas a prender Jesus, a ponto que os homens, os discípulos, os seus ídolos, os amigos do Senhor, viram o seu ídolo, o seu amigo particular. Aquela sexta-feira poderia não existir naquela semana. Foi a pior de todas sobre a vida deles. Eles viram o seu ídolo preso em uma cruz. Eles viram o seu amigo gritar em alta voz: Tetelestai, está consumado. E dentro desse propósito, o texto diz que o véu do templo se rasga de cima embaixo, e apresenta sobre eles uma revelação tão funda, que a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, que foi roubada por Nabucodonosor no ano aproximadamente 693 a.C., não estava dentro do templo naquele dia. Nabucodonosor, quando toma a totalidade de Jerusalém, some. Ao destruir o templo, ele consome com a Arca da Aliança, nunca mais ela foi vista. Haveria relatos que dentro do templo ali estava a presença da imagem figurativa daquela arca. Só que quando o véu do templo se rasgou de cima embaixo, a presença de Deus não estava ali. E aonde o puseram? Aonde colocaram a presença do meu Senhor? Mateus 18, 20 revela onde a presença foi parar. Aonde houver 1, 2, 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Será que você pode levantar a mão ao céu? Eu tenho uma certeza esta noite: o meu Senhor está aqui nesse lugar, porque nós estamos em um grupo muito maior do que 3. Ah, não. Se tivesse só o bispo Josué de Oliveira aqui, ele também estaria aqui. Porque na imagem figurativa da Trindade existe 3, Pai, Filho e Espírito Santo, e os 3 moram dentro do bispo. Ele está aqui. Aleluia. Ele está aqui. Aquela sexta-feira foi a pior de todas para aqueles homens. Eles viram o seu ídolo gritar. Eles tiveram que tirar o corpo do seu Senhor daquela cruz. Irmão, sábado então nem se fala. Estavam todos de luto, abatidos, de cabeça baixa. Eles abaixaram a cabeça, é um sinônimo de um soldado quando perde uma batalha, a ponto de olhar e dizer: acabou, não tem mais jeito, o que aconteceu agora, o que será de nós? Só que no domingo de manhã, de madrugada, um grupo de mulheres, bispo, se levantou no meio da noite, pegaram especiarias nas mãos e foram até o sepulcro onde estava o corpo do meu Jesus. Quando elas
elas chegaram até a porta do sepulcro, elas avistaram a pedra que estava na porta removida. Irmãos, elas entraram para dentro, avistaram os lenços que cobriam o corpo dele, embolados no chão. Um lenço que estava posto à cabeça dele, feito travesseiro, estava dobrado. Elas saíram para fora assustadas e começaram a gritar: aonde o puseram, meu Senhor? O ser que estava entre elas, ao lado de fora, gritou em alta voz: porque procura entre os mortos aquele que já ressuscitou. É isso, já entramos no culto. Segura. Essas mulheres creram tanto naquela palavra que elas correram aonde estavam os discípulos. Olharam para ele e disseram: olha, o meu Senhor não está lá, ele já ressuscitou. Irmãos, os discípulos correram à porta do sepulcro. Pedro e João foram correndo à porta do sepulcro. E o que eu acho lindo é que João, por ter mais habilidade que Pedro, ele não entrou para o lado de dentro. Ele chega primeiro e não entra para o lado de dentro. Pedro vem depois, vem caminhando. E há uma teologia, bispo, que tende a afirmar que Pedro era analfabeto. Cá para nós não dá para acreditar nisso. Pedro, quando entrou para o lado de dentro, ele avistou os lenços embolados no chão. Ele avistou o travesseiro. Dá licença, bispo. Ele avistou um lenço dobrado, onde estava a cabeça de Jesus. Estava dobrado. Pedro se lembrou de uma parábola que aprendia dentro da escola. Era uma cultura dentro da tradição dos hebreus. Era uma cultura hebraica. E nessa cultura era normal o amo receber do seu servo uma mesa linda como essa aqui. A mesa era preparada a um banquete. Ao lado do prato era colocado um lenço dobrado. O servo viu o seu amo vindo até a mesa. Ele saía da visão do seu amo e ficava assistindo a cena de longe. Quando o amo terminava a refeição, ele pegava esse lenço, desembolava ele, limpava a sua barba, limpava os seus dedos, limpava os seus lábios, colocava o lenço embolado sobre a mesa. Quando o servo vinha tirar a mesa e o lenço estivesse embolado, era um sinal: pode tirar a mesa, eu já terminei a refeição. Só que, bispo, se o servo observa que o amo saiu da mesa e ele fosse até a mesa e o lenço estivesse dobrado, ele não ousava tocar a mesa, porque o lenço dobrado significava, dentro da cultura hebraica, eu não terminei a refeição, eu vou voltar. Quando Pedro avistou o lenço dobrado, Pedro encheu o pulmão de ar e gritou em alta voz: ele não terminou, ele vai voltar. Você pode levantar as mãos aos céus, porque o lenço não está embolado, ele está dobrado. Ele vem buscar a sua igreja. Quem ainda acredita na volta de Jesus, deixa eu ver. Quem ainda acredita que ele vem buscar a sua igreja? Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar. O lenço não está embolado, pastor Tiago. O lenço está dobrado. A mesa já está tudo pronto. E ele nos convida para a grande ceia. Oh! Isso. Pedro ergue, enche o pulmão de ar e grita em alta voz: ele vem. Enquanto nesse mesmo tempo, para ganharmos tempo, Jesus aqui vai começar a ter alguns particulares com alguns dos discípulos. Entre eles está dois caminhando no caminho de Emaús, questionando acerca dessa perca. Eles vão trocando palavras. Jesus encontra eles no caminho e diz: que palavras são essas que trocais entre vós? Os que escutam isso, eles gritaram com tanta autoridade, gritaram: és tu, peregrino em Jerusalém, que não está sabendo das boas novas? Aquele que é poderoso em obras morreu. Aqui eu entro. Eu já vi, bispo, engenheiros abandonando
abandonaram uma obra no auge dela, em pedreiros, empreiteiros, então nem se fala. Só que o apóstolo Paulo, ele foi fiel em dizer: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Uau! Esta é a certeza. A igreja chama missionários, está em construção. 2024 será um ano, e se prepare, saia da frente o diabo, porque esta igreja vai passar por cima daquele infeliz. Nada vai parar o crescimento desta igreja, nada vai parar o crescimento deste povo. Irmãos, eles conversaram o caminho todo, foram trocando palavras e não reconheceram o Senhor. Os olhos deles tinham como escamas que não deixavam conhecer o mestre. Quando eles chegaram em casa, é costume de todo judeu, dentro da cultura do judaísmo, convidaram um convidado para participar de uma refeição. Só que é por lei dentro da casa, o proprietário da casa servir o convidado. E o texto diz que quando Jesus, o convidado da casa, entrou para o lado de dentro, ele toma o pão nas mãos e parte o pão. As escamas que estavam nos olhos daqueles homens começaram a cair, porque aquele que veio para ser servido nos deu um exemplo de servo. É por isso que nesses 17 anos eu continuo batendo na mesma tecla. Não tem, nunca terá ninguém melhor do que ninguém dentro de um ambiente de adoração. Dentro do ambiente de adoração tem homens e mulheres de Deus que adoram o Pai em espírito e em verdade. Oh, sim. Quando os olhos deles são abertos, Jesus dá a palavra a eles dizendo: volta para Jerusalém, volta para o lugar que jamais um dia vocês deveriam ter saído. Eu não sei para quem, mas essa palavra, em culto de Santa Ceia, mexe conosco, porque traz algumas lembranças. E tem alguém no meio do culto hoje com saudade de ceiar. Alguém que o Senhor está dizendo: volta hoje para o meu propósito, eu quero mudar o quadro da tua história. Eu quero te lembrar que a promessa de Deus ainda está de pé. E nessa noite Jesus está te convidando a voltar para o centro da sua vontade. Jesus está te convidando para viver um novo tempo. Simples. Esses homens se levantam, voltam para Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus vai ter um particular com alguns, e ali entra está um certo homem chamado Tomé. Jesus teve que estender as mãos, mostrar para Tomé as marcas dos pregos que estavam postos sobre a sua mão quando ele esteve naquela cruz, as feridas que estavam nas mãos de Jesus. Foi a cura da incredulidade de Tomé. Sabe o que eu acho lindo? É que Jesus marcou encontro com alguns incrédulos aqui, que as feridas que estavam sob as mãos do meu Senhor vai trazer a cura para a tua alma, vai trazer a cura para a tua vida, para a tua história. Vamos lá? Nesse particular que Jesus tem com os discípulos, Jesus libera a eles uma promessa. O Senhor olha para aqueles homens e diz: eis que eu irei ao Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eis que sobre vós derramarei o Espírito Santo Consolador. Foi lindo. Quando eles receberam a promessa, foi maravilhoso. Foi extraordinário quando eles receberam a promessa de Jesus. Só que Jesus apresentou a eles uma direção para que a promessa se cumpra. Jesus olhou para eles e disse: portanto, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Existe uma promessa de uma graça, de uma descida da presença do Espírito Santo sobre nós. E todos nós já estamos em Jerusalém hoje, debaixo da promessa, porque Ele vem buscar a sua igreja. Ok? É lindo, porque dentro desse propósito aqui, Jesus
passar de alguns dias, ele vai subir em ascensão aos céus. Matias vai ser constituído um novo discípulo ao lugar de Judas. E o que aprofundo aqui é que aqui em Jerusalém acontecem 3 festas tradicionais. A primeira festa é a festa dos tabernáculos. A segunda está a Páscoa e a terceira está o 50º, que é a festa do dia de Pentecoste. O que eu acho profundo é saber que em meio a essas festas, a Páscoa já havia se encerrado aproximadamente 50 dias que já havia acabado. Essa festa vai começar a fluir, um novo tempo vai se estabelecer sobre eles. O 50º, a festa da colheita. Só que sobre esses homens, sobre essa festa, os discípulos que andaram lado a lado com Jesus, é normal entre eles se estabelecer uma saudade. É normal entre eles ter uma saudade de quando estava andando ao lado do Senhor, caminhando com os seus passos. Eu prego essa noite, Bispo Josué, para gente que está no culto aqui, que já andou com Jesus e que está com saudade dele. Eu não te condeno. Os discípulos também sentiram essa saudade andando lado a lado com o Senhor, mas a saudade era tamanha que eles continuaram com seus pés fincados na promessa. E no seu coração eles diziam: está chegando o dia de matarmos a saudade dele. O que mais me confronta é saber que eu estava pregando em um seminário lá no estado de São Paulo. Eu me lembro que uma vez eu vim pregar aqui, o bispo fez uma oração por mim, falou: Deus vai te levar e vai soprar teu nome a nível de estado. Eu falei: meu Deus, endoidou o bispo. E Deus de repente começou a fazer essas coisas comigo. Me leva aqui, me leva ali, outros estados, outros lugares. E Deus tem feito essas coisas comigo. E numa ida dessa a São Paulo, Deus me deu a oportunidade de conversar com um jovem no final do culto. Ele disse para mim: meu irmão, Deus não me usa mais. Eu tenho saudade do tempo que Deus me usava. Às vezes Deus nos dá algumas ousadias e autoridade como homem de Deus. Eu liberei essa palavra para ele e falei: irmão, Deus não te usava, Deus te usa. O problema da nossa geração é que estamos vivendo debaixo de tempos saudosos. Eu quero lembrar aos irmãos que igreja não é museu. Museu que é ambiente de gente que vive de passado. Igreja é um ambiente que Deus renova a sua casa todo dia. É por isso que culto de Santa Ceia é lugar que nós temos guardado aqui dentro dessa memória aqui, as lembranças desses cultos, não é verdade? Daquele tempo que nós tínhamos hora para chegar no culto e não tínhamos hora para sair. Aquele tempo que alguém pegava o microfone e começava a cantar: porque Ele vive, posso crer no amanhã. A lágrima já descia aqui. Não precisava de muito. Alguém vinha testemunhar aqui na frente: ó, irmão, Deus me abençoa com isso. Ninguém ficava com inveja no banco, dizendo poderia ser eu e não ele. Mas nós levantávamos a mão para o céu e dizia: glória a Deus. Porque enquanto eu glorifico ao Senhor pela vitória de alguém, a minha vitória vai sendo gerada. Oh, saudade. Os nossos cultos não terminavam apenas com a bênção apostólica. O culto terminava com um batismo com o Espírito Santo. O culto terminava com almas no altar. Eu estava lendo agora, há um poucos dias, um livro do escritor Hernandes Dias Lopes. Ele foi capaz de dizer que todo culto que é oferecido ao Senhor são cultos solenes. No livro está escrito: um pastor alugou um caixão, abriu a tampa, colocou um espelho no fundo dele. Os irmãos iam chegando no culto, viam aquele caixão e ficavam assustados. Quando deu 7h30, o pastor colocou toda a igreja em pé, deu a paz do Senhor aos irmãos e disse: façam uma fila, venham se despedir do defunto, que nós, após a última pessoa passar, nós já vamos fechar o caixão e mandar enterrar. Irmãos, fizeram uma fila. No final da fila tinha uma senhora das cãs brancas, e ô raça, com um coque na cabeça. Foram todo mundo passando, os irmãos viam o seu reflexo naquele caixão e saíam entristecidos e se assentavam. No final da fila estava essa senhora, ela passou na frente do caixão, viu o seu reflexo, sentou onde está o irmão, aqui na frente do caixão.
o pastor disse ao diácono: diácono, por favor, traga a tampa do caixão, que nós vamos fechar o caixão e já vamos mandar enterrar o defunto. Essa senhora que estava na frente do caixão, ela gritou em alta voz: alto lá, pastor, o senhor não vai enterrar defunto nenhum, porque o meu Jesus vai ressuscitar essa igreja. É sobre isso. Gente que tem saudade de falar em língua estranha, mas há muito tempo não ora de madrugada. Gente que tem saudade de sentir a presença de Deus, mas não sabe nem o caminho do monte mais. Só que essa noite eu tenho uma palavra de motivação para você. O Senhor está de braços abertos aqui, e Ele está nos fazendo um convite: vem, chama a missionária, porque a glória desta última casa será maior que a da primeira. Será que tem alguém que recebe isso aqui? Deus vai levantar um exército aqui, de homens e mulheres de oração, de homens e mulheres que vão ver com seus olhos o sobrenatural de Deus. Os discípulos estavam na festa da colheita, o 50º. E é óbvio que para colher tem que plantar. Dentro desse cenário de busca constante, eles começaram a usar o teu fôlego para louvar ao Senhor. A celebração começa com aproximadamente, uns afirmam que eram 600, outros afirmam dizer que era 500. E o que mais me chama a atenção é que 120 permaneceram no propósito, chorando, orando. Essa festa aqui é conhecida como festa da colheita. Só que o salmista foi muito sábio ao dizer: os que semeiam chorando colherão com alegria. Eles estavam chorando por uma promessa, crendo numa promessa. Sabe qual é a palavra para essa noite? Vamos parar de chorar por aqueles que saíram. Ainda existe 120 ligados no mesmo propósito. Ainda existe 120, e dos 120 vai surgir 3.000 para a glória de Deus. Ok, vamos lá, caminhar para o fim. Eles oraram ao Senhor em um ciclo de muitos dias, buscando ao Senhor. 120 crentes naquele mesmo lugar, irmãos. Imagina 120 homens e mulheres orando ao Senhor em um alto som. Alguns pulavam, outros gritavam em alta voz. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, lá no meado de 2007, eu me lembro que o pastor, cheguei no pastor e disse: pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E ele passou a receita: no culto onde Jesus está, você tem que fazer alguma coisa para Ele. E os crentes de 2005 para cá, eles não batiam bem. Meu pastor disse: pendura no ventilador, sobe na cadeira, chama a atenção de Jesus no culto, que Ele vai fazer algo por você. E nós fazemos de tudo, aqui mas aqui não foi diferente. Eles fizeram de tudo para chamar a atenção dessa presença aqui. Só que quando eles entenderam o propósito, o texto diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, ligados ao mesmo pensamento, unificado ao mesmo propósito. Sabe, não tem diferença nenhuma daquele dia para este dia de hoje. Nós já estamos reunidos no mesmo lugar, ligados ao mesmo pensamento, assentados. A diferença é que assim como foi naquele dia, nessa noite também vai acontecer. De repente sobreveio um vento veemente, impetuoso, e cobriu toda a casa, e todos
Não só o bispo Josué, não só a bispa Josi, mas todos foram cheios do Espírito Santo. Se ponha de pé em nome de Jesus. Pega na mão do irmão que está ao seu lado, pega na mão dele. Diga para ele: Jesus vai te renovar hoje. Isso, diga para ele isso. Fecha os corredores. Isso. Isso. Eu ouço barulho de vento descendo na casa. Eu sinto o vento veemente passando aqui. Você que há muito tempo não falava em língua estranha, receba a renova agora. Agora. Isso. Você que há muito tempo não chora na presença de Deus, isso, eu choro. Isso, comece a navegar agora, navegue. Isso. Isso, já está pegando ali no meio. Receba. É sobre isso que eu estou falando. Quanto tempo faz que você não sabe o que é chorar num culto de ceia? Isso, irmãos, isso. O que me preocupa é saber que nós passamos a noite inteira a pé de um defunto que faleceu, chorando pela perda de um ente querido, e não conseguimos chorar em 1h30 de culto. É sobre isso. O Senhor, Ele vai levantar um exército muito poderoso na chama missionária. Homens e mulheres que vão incendiar a seara dos filisteus com a glória de Deus. Campo Grande será tomado pela graça do Espírito Santo de Deus, através desta casa aqui. Eu gostaria que você começasse a orar pela pessoa que está ao seu lado agora. Comece a orar por ele. Comece a orar por ela agora. Ore isso. Há uma nuvem de glória baixinho nesta casa aqui. Eu navegarei no oceano do Espírito. Recebe desse renovo agora, recebe. E ali adorarei ao Deus meu amor. Eu navegarei. Recebe novas línguas. No oceano línguas repartidas como de fogo. Recebe. Que me compreender. Siga desta graça que desce sobre esta casa, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, olha aí, que desce como fogo. Come Pentecoste, a nuvem está baixinha aqui, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce
desce e enche-me de novo. Levante a mão desse irmão com a sua aos céus. Eu conheci a chama missionária como uma igreja de fogo. Uma igreja ainda que permanece no meio do fogo. E uma coisa é certa: recebe desse fogo para tua alma agora, em nome de Jesus. Pega, pega, pega. Há uma transferência de unção aí descendo, olha só. Sinta o mover do Espírito Santo que desce sobre a tua vida nessa. Uracalaçara Maragá. Ficar em Jerusalém. Isso. De poder. Eu mandarei o Consolador. Vai orando por ele, ora por ela. Uma noite de amor. Sim. Labareda de fogo, vem cá, cada um de nós. O Senhor está aqui conosco, igreja. Ele ressuscitou, está aqui com a gente. Aleluia. Quem está sentindo a presença de Deus aí? Quem está sentindo a presença de Jesus aí?